Se eu tivesse que recomeçar do zero, sem shape nenhum, sem nada, só o conhecimento, como é que eu faria? Com certeza eu não faria o que a maioria faz, entupir de suplemento, dieta milagrosa, atalhos que não funcionam e voltam para o mesmo lugar. É só perda de tempo. Eu faria exatamente o que eu vou falar nesse vídeo, um passo a passo. Como que eu regularia meu cérebro? Como que eu regularia meu sistema de recompensa? Como é que eu começaria? Como é que eu faria a dieta? Como é que eu faria o treino? E tudo que eu ia fazer também como ajustes para monitorar, regular para conseguir o resultado esperado. Então esse vídeo é para quem cansou de errar e quer começar de verdade e ter resultado, sem ficar perdendo tempo. E sim começar fazendo o que realmente funciona, o que vai trazer resultado de fato e de forma eficiente. Mas antes, eu sou Breno Moura, nutricionista 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que eu faria é um reset no sistema de recompensa. Porque eu sei que se eu não estou fazendo dieta, ele com certeza está ruim. Com comidas industrializadas e besteiras que o mundo oferece pra gente. E a gente acaba comendo, né? Só que não tem como você sair disso para uma dieta restrita de um dia para o outro, porque isso tende a não funcionar. Porque nossa mente está adaptada a ter muitos alívios, muitas besteiras, muitas coisas que dão um alívio rápido. E a gente tem que regular ela para não precisar desse alívio primeiro. E a gente chama esse processo de reeducação alimentar ou reset no sistema de recompensa. Então sabemos que açúcar com gordura vicia dopamina igual uma droguinha leve, mas não de forma bioquímica. A comida emocional bagunça a disciplina, sua fome, sua energia e o resultado depressivo, ansioso, com dificuldade, então desiste. Então, o que eu faria nos primeiros 7 a 14 dias? Ia retirando aos poucos tudo que é de açúcar industrializado, ultraprocessado, fast food, pizza, biscoito, sobremesa, qualquer coisa assim. E aí tentaria ao máximo mudar minha alimentação para proteínas magras, carboidratos complexos, gorduras boas e vegetais e fibras. Teria que colocar isso em todas as refeições, em cada refeição esses quatro, com uma quantidade aleatória para eu ficar saciado, não sem pesar nada, só para começar mesmo. E ir parando aos poucos. Como eu sou uma pessoa normal agora, eu ainda ia ter vontades, desejos, porque eu estava mal acostumado. Então, algumas vezes, algumas refeições eu ia acabar comendo besteira, porque o ser humano é assim, né? Inevitável. Só que a cada dia que passa, por você estar tentando comer bem, você vai adaptando o seu sistema de recompensa a ter menos fome e ansiedade, e menos alívio, menos precisar dessas comidas. Então você vai conseguindo fazer dieta com mais facilidade. Então, aos poucos, dentro do período de 2 semanas, você consegue adaptar ele para conseguir fazer a dieta, sem sofrer, no caso, sem ficar passando fome, com vontade de comer pizza, ou com desejo, fome emocional, ansiedade, etc. Então, resumindo, isso reduziria minha compulsão e fome emocional, melhoraria minha saciedade, aumentaria meu foco de concentração e também minha energia de disposição, e melhoraria a dopamina, sensibilidade à dopamina e à insulina, podendo fazer eu perder gordura com mais facilidade agora. Segunda coisa que eu faria, agora que a gente regulou o sistema de recompensa, a gente tem que treinar ele e a mente para você não voltar aos antigos padrões. Porque a mente sempre vai tentar voltar aos antigos padrões. Você tem que sempre ter cuidado. E aí, para reeducar a minha mente, eu ia introduzindo aeróbico leve, treino leve, do jeito que eu começasse mesmo, que eu podia, com a força que eu tinha, treino de professor mesmo, só para dar um estímulozinho e começar. Mas eu ia tirar foto todo dia no espelho e me pesar. Por quê? Porque isso vai incentivar a mente, a dopamina, a se manter no controle. E você vai conseguir fazer dieta com muito mais facilidade, muito mais foco, motivação, e vai conseguir se manter por mais tempo. Fora isso, para minha mente não colapsar ou não voltar aos velhos padrões, eu teria que reduzir a quantidade de impulsos rápidos que ela causa. Ou seja, redes sociais eu teria que diminuir, porque eu queria botar o shape, né? Não, não tem como. Ou seja, menos celulares, menos distrações, filme, pornografia, qualquer coisa do tipo, eu teria que diminuir drasticamente
para o cérebro não voltar a ser como antes. Porque o cérebro, como antes, ele não consegue fazer dieta, não consegue botar o shape, não consegue nada da vida. Ele só fica viciado em distração e estímulo rápido. Isso na sociedade está muito em alta, né? Com as pessoas hoje em dia. E aí elas ficam sem propósito na vida e não conseguem evoluir. Nem no shape, nem na vida. E por que que isso tudo funciona? Ficar se pesando, vendo no espelho e você fazendo dieta, vai mudando seu corpo, melhorando. E você vê as pequenas diferenças, vai te deixando uma felicidade muito grande. Então, isso é muito legal, muito importante. E também ver o peso oscilando, caindo. Você não tem que se importar muito com o peso, porque você pode ganhar massa e ficar mais pesado, por exemplo. Então, tranquilo. Terceiro passo, já que eu consegui ajustar tudo, né? E eu fiz os pré-requisitos para eu começar um planejamento de emagrecimento. Agora eu vou definir minhas metas e tudo que eu quero. Qual corpo que eu quero ter? Primeiro, o peso que eu quero ter e o percentual de gordura. Eu ia escolher uma, duas, três fotos de referência de como é que eu quero ficar o shape. Mas é uma meta alcançável, que eu esteja disposto, né? Se for um cara com 5% de BF hormonizado e eu ser natural e não estiver disposto a usar hormônio, então eu não poderia botar esse cara. Botaria um shape natural de praia ou um corpo maneiro, entendeu? Do seu ritmo, num estilo que você está disposto a fazer. E aí botaria um prazo, uma meta realista para 90 dias. Não dá para fazer muita coisa em 90 dias. Dá pra perder o quê? Uns 7% do peso a 10% o máximo. Que daria mais ou menos o quê? Para mim daria uns 10 quilos. Então, poderia botar a meta de 8 quilos. Porque sempre põe a meta que você tem certeza que vai conseguir. Se você botar uma meta muito grande e não bater ela, você vai gerar muito menos dopamina e vai ficar frustrado no processo. Vai te atrapalhar muito a longo prazo. E aí eu criaria uma planilha e mediria tudo, botaria as fotos do peso, organizaria tudo para ir registrando a minha evolução, o meu progresso. Isso estimula a mente a ficar 100% do foco. E aí, em quarto, eu montaria minha dieta, que eu sei que déficit calórico demais vai me fazer desistir do processo. Dieta flexível demais vai me fazer estagnar. Então eu tenho que encontrar o equilíbrio entre prazer e controle ali, com os melhores alimentos que eu puder, só que com a flexibilidade limitada a eu ter os resultados. E aí dividiria a dieta em proteínas magras, carboidratos complexos, gorduras boas, fibras e vegetais. Usaria algumas estratégias como ciclo de carboidrato e jejum intermitente para acelerar o processo em alguns dias específicos que eu pudesse fazer para conseguir mais resultado. Incluiria também uma refeição livre por semana calculada para só para dizer que controlar a mente ali, não ter aquele alívio no momento certo, já ter garantido, né? Mas nem precisava ser lixo, dependendo. E nos primeiros 30 dias eu botaria 100% limpo, só para dar aquele embalo e garantir que o cérebro fique 100% focado. E aí eu conseguiria me adaptar completamente à dieta. Mas é claro que eu não poderia fazer isso sem reeducação alimentar, porque não daria certo. Então, por que que isso funcionaria? Porque eu ajustaria as dietas com os alimentos que eu gosto, com a flexibilidade limitada, mas também não de menos. Então, conseguiria botar tudo no planejamento. No meu caso, eu comeria 3 refeições de arroz, vegetais e frango, e uma refeição de abacate, whey e aveia. Acho que ficaria ótimo para os meus horários, para a minha vida. 4 refeições, que é o que eu faço hoje. Só que em quantidades diferentes, né? Se eu estivesse começando, eu teria muito menos massa muscular. E o treino, sempre de forma realista. Pô, você tem a rotina corrida, não consegue treinar 1 hora e meia por dia. Não tem problema. É 45 minutos, você consegue? 4, 5 vezes por semana? Então vai ser isso. 4, 5 vezes por semana. Eu vou deixar um vídeo aqui também, ó, que tem no canal, que eu explico como é que faz esse treino. Ou seja, se você tem dúvidas de que um treino de curto espaço de tempo possa funcionar também, veja esse vídeo que explica todos os detalhes lá. Vão te ajudar muito nesse processo. Porque nem todo mundo tem 2 horas por dia para treinar, né? Convenhamos. Então, dá para encaixar também em curto espaço de tempo, só que teria que adaptar toda a dieta ali e descanso para isso também. Eu treinaria 6 vezes por semana, 1 hora, 1 hora e meia, faria 30 minutos de cardio e daria o treino mais pesado possível, tentando evoluir o máximo de carga que eu pudesse. Isso
para evoluir mais rápido, né? Mas nem sempre dá para fazer isso. Começaria com 3 séries cada exercício, depois iria para 4 e repetições eu variaria, algumas semanas baixa e outras altas para variar o estímulo. 6 a 8 baixas repetições em uma semana, 15 repetições na outra semana, para bater um estímulo bem diferente e poder evoluir todos os tipos de fibra do corpo. Tentaria sempre tentar colocar ou treino ou cardio em jejum para causar uma adaptação melhor e queimar mais gordura, melhorando a flexibilidade metabólica. Eu também falo em alguns dos meus vídeos isso aí, essa estratégia toda, e foco 100% em sobrecarga progressiva. Mais uma repetição, mais um quilo, mais um segundo estímulo ou mais uma série. Todo treino em relação ao último para que você possa ser melhor, dar um estímulo maior para o seu músculo e ele crescer. Então, sexta coisa, se eu não tivesse acesso a esse conhecimento que eu tenho hoje, saber manipular as variáveis e fazer tudo, eu compraria o Dieta Fácil, que eu fiz justamente para isso. Para a pessoa ter acesso a o que faz tudo certo. O que come, os alimentos que dá para comer, dá para encaixar na dieta sem sabotar o planejamento. Refeição livre, controlada, calculada. Quanto que precisa comer em cada semana, o que precisa mudar para não estagnar. Então, eu fiz toda a estrutura de emagrecimento completo para a pessoa não precisar ficar buscando muita informação na internet, entendeu? Já ter tudo pronto no lugar para ela só pegar ali, ver a dieta que tem para o peso dela, para o metabolismo dela e aplicar o protocolo de emagrecimento para o caso dela, para ela secar logo. E aí isso resolveria 50% do problema, que é toda a estrutura aí de dieta e tal. Só que teria que ter sistema de recompensa, um resetzinho de dopamina, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que a gente aprende aqui nesse canal do YouTube. Tudo que você precisar tem aqui. Eu já postei todos os vídeos de tudo que precisa pro shape. Então é só você dar uma olhadinha no canal e achar os vídeos. Tá tudo de maneira desorganizada e misturada pelos vídeos. E em relação a treino, se eu não tivesse acesso a um bom amigo que pudesse me auxiliar nos treinos, ou um personal, etc., eu compraria o treino fácil, que é basicamente vem 200, muitos, quase 300 modelos de treinos que eu botei lá, que eu fiz na consultoria, e ia testando os melhores treinos ali para qual que eu me adaptava melhor. Pegava os treinos lá com o tempo, ia testando um por um para ir vendo como é que meu corpo respondia, o que que eu gostava mais, o que que funcionava comigo, quais técnicas, que aí eu ia aprender muito mais rápido do que ficar treinando básico na academia. Então vamos recapitular, checklist. Os 5 pilares que transformam o seu corpo. Primeiro, reeducação do sistema de recompensa. Você já sabe que se você não regular ele, ele vai te sabotar. Então, se você não fizer uma mini adaptação no começo ali, você não vai conseguir fazer dieta. E isso é porque muita gente tenta fazer dieta e não consegue, justamente por isso. Eles fazem, só que eles sentem muita fome, muita vontade de comer merda e não conseguem manter. Simplesmente falham e acham que é culpa deles por serem fracos. É simplesmente falta de formação, porque eles não conseguiram essa adaptação. Não tem como eles adivinharem isso, né? E aí, reorganizando a dopamina, a fome, a tomada de decisão, e aí a pessoa vai se estruturando e conseguindo fazer uma dieta. Número 2, controle da dopamina e mentalidade. Mesmo fazendo reset sistemas de recompensa, o corpo ainda está acostumado a buscar atalhos e alívios rápidos, imediatos. Então, teria que fazer todo aquele processo de diminuir redes sociais, pornografia, filmes, etc. Coisas que dão uma recompensa muito rápida, dopamina barata, né, que chama. E aí começar a treinar leve, fazer cardio, tudo que faz aquela dopamina verdadeira, de você realmente relaxar a mente. E terceiro, para manter a sua mente focada no processo, porque o cérebro gosta de coisas que ele sabe, que ele conhece. Então, se você for ficar pensando todo dia o que você tem que fazer, é muito provável que você dê errado. Então, você já sabendo quanto de gordura você perder, o peso que você tem que chegar, o percentual de gordura, toda a estratégia, você tem algo muito claro. E o cérebro, isso faz gerar muita dopamina no cérebro e você conseguir fazer a dieta muito mais fácil. Então, isso é essencial. Estabeleça suas metas, entendeu? Quanto que você quer perder por semana? Qual é a sua estratégia? Ficar no olho sem balança, comendo, vou comer limpo, não sei o quê. Isso aí é 100% certeza vai dar errado. Você vai ficar saudável, legal, mas não vai botar o shape. Vai ficar estagnado, rapidamente. 4, de nada adianta você botar a melhor dieta do mundo se você não consegue seguir. Você tem que encaixar os alimentos que você gosta, com flexibilidade, junto com
os alimentos da dieta que são bons para você, que dão saciedade, que têm nutrientes, que regulem a glicemia e que te façam ter resultado. Então a dieta vai ser o meio termo disso e, se puder aplicar as técnicas de jejum intermitente e ciclo de carboidrato, vai acelerar ainda mais o processo, mas são secundárias. São técnicas para acelerar, não são necessárias para você botar o shape. E 5, o treino. Sobrecarga progressiva é o principal. Se você conseguir evoluir no treino, você vai conseguir evoluir no shape. Então, tudo o que você faz, descanso, tudo que você come, o estresse do dia, tudo relacionado a isso serve para uma coisa, para você evoluir no treino. Então, fazendo isso, seu trabalho está feito. Então, você tem que chegar lá e dar seu máximo, não adianta, né? Como é que você faz tudo e chega lá e fica brincando no treino, fica conversando, entendeu? Tem que focar, não tem como. E também pegue a visão do treino, do horário que você tem, para você conseguir usar aquele tempo da maneira mais eficiente possível para o seu caso. Full body, pull-ups and legs, tem vários tipos de estratégias que eu vou falar aqui no outro vídeo de treino. Muito bons, cara. Então, pega a visão. Treino é isso. E se você tem dúvidas desses treinos, tem lá o treino fácil. O link está na descrição. Dieta fácil, treino fácil. É só dar uma olhada lá e pegar os treinos. E o mais importante, consistência. Fazer tudo pelo menos 90 dias. E aí você vai no embalo. E aí esquece. Vai longe. E nunca pôr metas que você não vai conseguir, porque isso desanima muito e pode acabar mexendo com sua cabeça. Então, coloque metas curtas, tranquilas, que você consegue, entendeu? Para ficar feliz, animado. Não importa se a meta é alta, o que importa é você consiga a meta. Pode ser 1 quilinho, pode ser treinar 3 vezes a semana. Metas já alcançáveis, que você sabe que vai conseguir, que você vai se esforçar para isso. Então, se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, hein? Eu vou deixar aqui 2 playlists com os melhores vídeos de tudo que você precisa para botar o shape. Até a próxima.